E aí, gente, sexto ano, bora lá, é a aula sobre ocupação e o uso do espaço urbano, certo? Referente aqui ao tema 3, aula complementar. Olha só, professor Alisson França, e vambora. A evolução da população brasileira, a expansão urbana no Brasil é recente, ocorreu bastante veloz, certo? A articulação com as transformações estruturais na economia e na sociedade foi evidente. Foi na década de 60 que ocorreu uma superação da população urbana sobre a rural, pois no ano de 1970, devido às elevadas taxas de crescimento populacional, mais de 55% da população brasileira já era considerada urbana, ou seja, houve o chamado aí êxodo urbano. A partir da década aí de 10, de 20 aí, principalmente a população do Nordeste, fugindo daí do chamados polígonos das secas, foi para a região Sudeste. Olha só, é bem que a gente olha. Nós temos aqui à esquerda um mapa de 1940 e aqui à direita nós temos um mapa de 2010. A gente nota aqui em 1940 que o Sudeste, especificamente aí com Rio de Janeiro e São Paulo, se concentrava as grandes populações brasileiras, grandes aí taxas demográficas no Brasil. E já em 2010 já não estava tão homogêneo assim, mas a população está bem distribuída em território nacional. Certo, gente? E olha só, a evolução da população brasileira. O predomínio do urbano não apenas como localização, no auge do processo de expansão urbana no Brasil. As lógicas pensadas para a compreensão das transformações ocorridas e das desigualdades sociais que cada vez mais se cristalizavam no espaço envolviam dimensões relacionadas à exploração, segregação e marginalização. Porque, claro, as pessoas pobres iam para as cidades, certo? Eram pessoas pobres no campo e iam para as cidades. Iam também ser pobres nos campos, e iam ser pobres também na cidade, gente. Exemplo disso aí, a marginalidade. Afeta principalmente aí a população das periferias, certo? Aí as populações aí de comunidades. Aqui, a imagem 1 é a imagem típica aí da geografia, entendeu? Você vê especialmente da região sudeste, um condomínio de pessoas ricas e um condomínio de pessoas pobres, vizinhos. E aqui no 2 aqui é o que mais está apropriado aqui para nós aqui de São Luís. É um abismo, certo? Aqui um abismo entre a população rica e a população pobre. Após um período político de políticas administrativas centralizadas, desenvolvimento por substituição de importações, intenso crescimento populacional, alta fecundidade, mudanças para o predomínio da população urbana e crescimento das metrópoles, certo? Chegou ao quê? Aos anos de 80 e 90 numa fase de estagnação econômica. Ou seja, as cidades já tinham pegado tanta gente, mas tantas pessoas, que elas já não tinham mais para onde crescer, certo? Eles tinham o quê? Tinham que procurar uma outra forma de ganhos econômicos. Há lógicas fundamentadas na exclusão socioespacial se evidenciaram ainda mais mediante as transformações na dinâmica econômica no mercado de trabalho, com expressivo aumento da pobreza urbana. Sim, porque, claro, gente, olha, as cidades elas foram projetadas para um número X de pessoas. Porém, com esse aumento aí escalonado, sem planejamento da população, não estava tendo escola para todo mundo, não estava tendo hospital para todo mundo, certo? E com isso aí a pobreza nos centros urbanos estava crescendo de uma forma alarmante. Ao retornar ao processo de urbanização a partir de 1950, lembre-se que isso era lá com Júlio César, que lá acho que foi em 19 ou 16, teve a chamada revolta da vacina, lá no Rio de Janeiro, porque estavam reformando lá o Rio de Janeiro e queriam expulsar os pobres, certo? Que se fala também em relação a um programa aqui no Brasil chamado PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que também pega as pessoas pobres, tira as pessoas pobres aqui dos manguezais, da região de Beira-Mar, e joga lá, e literalmente joga lá para dentro da ilha. Exemplo aí, Turiúba, exemplo aí, Nova Terra. É uma forma aí de esconder a pobreza, certo? Você vê aí o número da criminalidade no Turiúba e aqui no Nova Terra aumentou muito, mas também em São Luís, ali no residencial Piancó. O processo de urbanização e sua conexão com a industrialização foi lido por Lippietz, certo? Em 89, a partir do conceito
Fordismo periférico, certo? Nós vamos já tratar sobre esse assunto, certo? E olha só aqui, aqui forma uma tirinha, vamos ler. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem, descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Bem que é chamado Fordismo, entendeu? Como, por exemplo, assim, professor, não compreendo. Você vê, aqui, principalmente aqui em São José de Ribamar, um número muito grande de pessoas indo em direção à cidade, certo, gente? Essa semana, eu tô aqui em Ribamar, eu irei gravar um vídeo sobre isso, certo? Mas olha só, por exemplo aqui, o filho do pobre, ele muitas das vezes ele está destinado a ter o mesmo emprego do pai, certo? E sem progredir, por conta do quê? Por falta de oportunidade, por falta do estudo. É nesse contexto que as metrópoles nos países do Fordismo periférico experimentam uma explosão decorrente também do próprio período de transição demográfica, com a fecundidade ainda muito alta e já na diminuição da mortalidade, ou seja, a mão de obra é muito grande, porém uma mão de obra desqualificada, certo? E aí isso complica muito essas indústrias, elas acabam tendo que exportar essa mão de obra, certo, gente? Outra coisa aqui, o Fordismo, ele diz a respeito aqui essas montadoras, certo? Que você tem a chamada linha de montagem e cada trabalhador faz especificamente uma coisa para montar o veículo. A gente vê aqui também aqui, ó, os fluxos migratórios, certo? Vocês têm um minutinho para ver essa imagem. Para chegar a este sistema urbano atual que temos no Brasil, a migração e a distribuição da mão de obra foram aspecto marcante. Como eu falei aqui, foi sobre o Fordismo. Por exemplo, como aqui em São Luís, a indústria Vale do Rio Doce se instalou aqui em São Luís, fazendo o quê? Muitas pessoas do continente viessem para São Luís em busca de emprego. Como também, gente, eu conheço várias pessoas que moram em Bacabeira, moram em Rosário, e todo dia vêm para São Luís trabalhar, vêm estudar, certo? Ou vão direto ao centro da cidade em busca de quê? Em busca do emprego. Isso é uma coisa que é normal. Antigamente era mais ainda, certo? Como eu disse para vocês, ainda eram pessoas mais desqualificadas ainda. E por isso que aumentou muito aqui a questão aqui da criminalidade na Grande São Luís. Aqui vamos pular. Em termos de rede urbana, o processo de urbanização no Brasil concentrou, por um lado, grandes contingentes populacional em um número reduzido de metrópoles e grandes cidades, certo? Ou seja, quem mais aumentou aí foi principalmente as cidades do Sudeste, como eu já falei para vocês, Rio de Janeiro e São Paulo, certo? E aqui são chamadas capitais regionais e sub-regionais. Aqui, ó, eu tenho a metrópole nacional, eu tenho a metrópole regional, certo? O centro regional, cidade local e a vila. Esse aqui é um modelo industrial. Porém, hoje nós temos aqui a metrópole regional. Quem é a metrópole regional? São Paulo. Quem é o centro regional aqui pra gente? Fortaleza. Quem é a cidade local? São Luís e a vila são os bairros que nós moramos. E também tem aqui, ó, a metrópole nacional, por exemplo, aqui próprio São Paulo, Brasília e RJ. Nesse contexto, boa parte dos pobres rurais haviam se tornado pobres urbanos, como eu já mencionei a vocês, geralmente metropolitanos. Falam sobre a metropolização da pobreza, porque aqui, claro que as pessoas têm um sonho de conseguir um emprego, de ter uma vida bacana. Iam para onde? Iam para as grandes cidades. Mas chegando lá não tinham oportunidade, certo? E ficavam aqui lá. Muitas das vezes acabavam voltando para o campo, ou como eu falei para vocês, caíam na criminalidade simplesmente iam pedir esmola nas ruas. Aqui, a taxa de urbanização brasileira, de azul e de vermelho aqui. Ó. O de azul é a taxa urbana e o de vermelho é a rural. Você nota aí que em 40 a população rural era muito grande, era muito maior, que era quase 2 vezes maior do que a urbana. E já vê aqui em 2010, a urbana deu um salto muito grande em relação à população rural. Como é para vocês isso, você vê aqui, ó, de 40 a 2010, o número da população urbana só foi aumentando. Como eu falei para vocês, por exemplo, os bairros satélites aqui em São Luís, Coab, Quatraque, Vinhais. E a partir destes bairros aí que começaram a ser feitas, gente, aí as chamadas ocupações, vulgo invasão. Aqui também, ó, vamos analisar este mapa.
Veja a porcentagem de domicílios em favelas que cada região abriga. Norte abriga 14%, sendo que 10% no Pará. Ou seja, 10% da população favelada do Norte está no Pará. No Nordeste, onde mais se tem a questão das favelas, é na Bahia, com 9,4%, e em Pernambuco. E no Sudeste, é onde mais se tem pessoas morando nas favelas. Sendo que São Paulo e Rio de Janeiro abrigam aí o que? Quase 40%, mais de 40%. E no Sul, apenas 5,3%, certo? O menor percentual de pessoas morando em favelas é no Centro-Oeste, com 1,8%, e também no Sul. Mas, professor, por que essa desigualdade é tão grande em São Paulo? Como eu falei para vocês, por conta dessa imigração em massa, certo? Aí, por quase 70 anos, principalmente da região Sudeste, da região Nordeste, para a região Sudeste. Na verdade, entendemos que a metropolização muda o sentido ou completamente, pois antes representava a tendência de concentração e aglomeração, passa a associar-se cada vez mais no segmento e crescimento de novos espaços metropolitanos, que às vezes ainda são considerados como interior. Certo, gente? Como, por exemplo, aí, essa questão aqui de interior. Eu vou para a roça, o interior. Sendo que, sabe o que é interior? Qualquer espaço, qualquer localidade, 100 metros após a margem litoral. Por exemplo, gente, Barrinhas não é interior. Ou, por exemplo, Icatu não é interior. Porque estão aonde? Estão próximo à região litorânea. Certo? Porém, a cidade de São Paulo lá é interior, porque está o quê? Dentro do continente. Só que essa questão de interior e metrópole aqui, cidade urbana, ela não tem essa questão aí geográfica de localização, e sim econômica. Certo, gente? Vou pular mais esse. A evolução da população brasileira. Vocês veem aqui, ó. Certo? Você vê aqui a região metropolitana. Em São Luís nós temos uma região metropolitana, São Paulo tem várias. E o calor metropolitano em área de extensão. Você vê aqui, a nossa PT é pequenininha. Você vê que a de Manaus é muito grande. Certo? Ela é muito grande de Manaus. Certo? E aqui também, só para finalizarmos bem aqui, ó. A concentração do mercado imobiliário por parte de grandes incorporadoras torna mais seletivo o acesso à moradia. É claro, gente, como por exemplo, uma pessoa que veio do interior com 2, 3 mil não tem dinheiro para comprar uma casa aqui em São Luís. Vai comprar um apartamento aí, mas que seja financiado para pagar em 30, 40 anos, mas esse mesmo é dinheiro. Uma pessoa pobre não tem, vai para onde? Vai para as ocupações, que a gente chama de invasão. Vai morar numa região que não tem esgoto, que não tem água, ou até mesmo numa palafita. E é isso, gente. Isso é tudo, pessoal. Tchau.